embora as questões ambientais não sejam a agenda prioritária, histórica do investimento social privado, ela está ali no meio, mais ou menos, da tabela, eu vejo algumas questões relevantes de como o investimento social pode aportar recurso e energia nessa frente. Uma delas é de fortalecer organizações da sociedade civil que atuam nessa frente. A gente está vivendo um momento de complexidade que é fundamental que se fortaleçam essas capacidades da sociedade civil nesse tema. Então, acredito muito nisso. Isso é válido para a agenda ambiental como é válido para outras agendas temáticas. Uma segunda se fala muito em socioambiental, mas será que na prática o ambiental e o social caminham lado a lado, são faces de uma mesma moeda? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem trincheiras separadas essas agendas e que faria sentido o investimento social privado de alguma forma contribuir para que essas agendas se conversem mais, social e o ambiental mais próximos. Então, estimular organizações ambientais a olharem a dimensão social e vice-versa pode ser uma boa provocação que contribui para esse sentido. Então, de uma forma geral, eu vejo dessa maneira. É evidente que quem está mais alinhado a esse tema, água, mudanças climáticas e etc., vai conseguir aprofundar mais questões relevantes no contexto atual, olhando muito o ODS e o que está colocado hoje de desafios temáticos específicos dessa agenda. E aí tem um universo de coisas para serem feitas. Como não é um tema histórico do investimento social privado, tem um mar de oportunidades para trabalhar nessas agendas e trazer inovação, trazer novos olhares para elas. O investidor social privado, quando ele busca um projeto, uma organização para apoiar, ele olha algumas coisas na média. Ele olha tema, então ele atua com saúde, ele vai olhar organizações que têm soluções naquela área, naquele tema. Ele olha, por outro lado, território. Muitas vezes ele está vinculado a um território, a uma geografia, então ele olha soluções endereçadas àquela realidade, né, de território. Ele olha, às vezes, público. Então ele está trabalhando com idoso, com criança, com mulheres. Então é quase como uma matriz. Essas coisas, essas variáveis estão se cruzando o tempo todo. Mas, por outro lado, e isso não é tão explícito, no final das contas, o que ele está buscando são duas coisas. Inovação, o que tem de novo, que às vezes eu apoio há 30 anos a mesma coisa e no final das contas eu estou esperando uma novidade, uma nova forma de endereçar essas questões territoriais, temáticas, que sejam. E um outro lado ele procura um modus operandi que esteja mais alinhado à maneira como ele atua. Então parar aquele modelo mais tradicional e tentar trazer uma abordagem mais ágil, mais dinâmica e menos careta, vamos dizer assim. Então é um pouco esse mix de coisas que eu vejo nesse setor. Eu nem citei o impacto porque para mim é uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Não adianta você atuar no mesmo tema, no mesmo território, de forma inovadora, se você não entrega, no final, o resultado de impacto. Então, é evidente que hoje é praticamente básico que qualquer organização, seja investidora ou executora, ela consiga entregar impacto de forma mensurável. É o famoso ditado que a ambientalista não gosta muito, mas é matar a cobra e mostrar o pau. Eu entreguei, está aqui dessa forma, medido dessa maneira. Então isso é algo que veio para ficar, não é uma moda. Você precisa entregar algo e isso precisa ser mensurável. Como inovar, considerando atores que já historicamente estão fazendo aquilo há bastante tempo, né? Eu acho que tem um dilema que é hoje. Esse setor de institutos e fundações, ele está em xeque, assim como vários outros setores da sociedade. E aí, como ele lida com isso? Então, é um setor que está acostumado a ter uma certa salvaguarda. Ele tem uma certa autonomia institucional, de orçamento. Então, isso dá um certo conforto para ele não sofrer tanto as pressões que estão colocadas hoje no contexto. Então, a ideia do fundacentrismo é um pouco essa. A fundação está ali numa zona de conforto, ela precisa mudar, mas nem tanto, dá para esperar um pouco. E aí, ao se deparar com essa necessidade, ela percebe em que direção ela deve ir. Então ela vê três
tentações nesse caminho. De um lado é as comunidades dizendo, olha, é a base que tem que ter o protagonismo e dizer aonde o recurso tem que ser colocado, que é legítimo. De outro lado, você tem o mercado dizendo, olha, tem negócios de impacto, tem novas ferramentas de mercado para resolver problemas socioambientais, isso é muito sexy e atrai parte desses investidores. E no meio desse caminho você tem uma agenda mais de compliance, que olha, peraí, os instrumentos também são importantes, precisa ter controle, precisa ter avaliação, precisa ter métrica. Então, dentro desse cenário, o que a gente vem defendendo é que no final das contas, você vai pegar um mix desses três e vai sair da direção de estar no centro para colocar o impacto no centro, ou seja, você existe para quê ao final? Então, essa finalidade da sua existência é de fato o que deve estar ao centro. E se isso está bem resolvido, você vai lançar a mão do diálogo com a comunidade, de ferramentas de mercado, de outras ferramentas que não seja de mercado, de avaliação, de todo esse ferramental, isso vai estar a serviço da finalidade maior da sua existência. Isso parece óbvio, mas a gente ainda está no meio do caminho dessa jornada entre sair de uma zona de conforto e ir em direção a uma finalidade maior. Eu acredito que a gente vai seguir essa trilha ainda.